está escrevendo um trabalho científico e não sabe se os descritores ou palavras-chave estão indexados nos descritores Desk Mesh, então vou trazer para vocês aqui uma metodologia que a gente escolheu, onde eu quero usar essas palavras. Mas eu preciso confirmar se essas palavras realmente podem ou não ser utilizadas, porque elas precisam estar indexadas. Então, eu vou copiar aqui a primeira palavra, e aí eu vou colar ela num outro local, que é o BVS Salute. Então, aqui ele tem os termos. Quando eu venho aqui, ó, eu colo a palavra que eu tenho interesse e eu clico em pesquisar. Então, ele vai falar se aquela palavra existe ou não. Então, aqui, ó, ele vem trazendo elas, tá vendo? Eu só posso usar aquela palavra-chave se ela realmente for, se ela realmente estiver descrita aqui, ó, como indexador. Se ela não tiver como indexador, eu não posso utilizar essa palavra. Então, aqui eu achei a que eu quero, ó, eu achei aqui no quarto termo. Eu vou voltar lá na outra página, aonde eu já tenho o local que eu quero colar, certo? Então, eu já observei que ela é uma palavra em português, mas essa metodologia que eu estou colocando aqui, eu coloquei que eu preciso de artigos em inglês e em português. Então, eu tenho que voltar lá no descritor Desk Mesh e copiar a palavra referente que está sendo falada em inglês. Então, eu venho aqui no termo em inglês e copio a palavra para poder levar ela lá para o meu Word. Então, eu coloquei aqui, ó, leucemia mieloide. Agora, eu vou colocar o meu descritor em inglês. Esse trabalho aqui que eu estou fazendo é escrito em português. Então, eu preciso colocar o termo em português e em inglês. Mas se fosse só em inglês, eu poderia usar só o inglês, ok? Então, a primeira palavra foi, consegui achar ela, já está aqui. Agora, nós vamos pegar a segunda palavra, que eu quero leucemia. Tanto faz se está na fase aguda ou se está na fase crônica, certo? Então, vou pegar aqui a crônica e vou copiar lá no meu indexador para colar, para ver se ela vai corresponder. Então, aqui eu vou dar minha busca e ele trouxe aqui, ó. Apareceu uma palavra ali nada a ver, mas tal. Então, tem muita crônica. A gente observou que está tudo junto, né? Então, eu vou voltar lá no meu texto, vou buscar meu termo em português, que é leucemia mieloide, que ali ele apareceu de fase crônica, né? Então, para eu não ter que ficar digitando, eu vou colocar aqui, ó, mieloide crônica, que acaba que vai ser mais legal. Então, aqui ele apareceu, leucemia mieloide de fase acelerada, tem várias, inclusive, de fase acelerada, de fase agressiva. Agora, vamos ver, de fase crônica. Leucemia mieloide de fase crônica. Leucemia crônica mieloide. Então, aqui, ó, ou mieloide crônica. Então, a gente tem o termo, certo? Então, vou copiar ele, vou levar lá no meu indexador, ou lá no meu texto. Vou voltar lá, eu ia colocar leucemia separado, né? Aguda e crônica, mas eu vi que tem no termo. Então, eu vou colocar aqui o termo em português e depois, né, para leucemia mieloide crônica. E aí, agora eu vou voltar lá no meu indexador para eu poder colocar o termo correspondente, que é em inglês. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou copiar ele, deixa eu ver aqui que ele abre aqui. Então, aqui ele me deu, ó, um monte de outros termos em inglês. Esse que ele mostrou primeiro
possivelmente é o mais utilizado, o mais empregado. Se eu achar que não, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, leuquemia crônica, porque tem muitos termos alternativos, né? Mas eu vou deixar esse primeiro, porque ele já tá me falando que ele é mais ou menos, assim, mais citado. Então, vou voltar lá no meu texto e vou simplesmente colar como sendo o termo em inglês. Eu já tinha o termo em português, então agora eu vou colar meu termo em inglês. Então, aqui, certo? Aí agora eu preciso do termo para leucemia mieloide aguda, porque são as duas linhas de interesse. Então, vou voltar lá no descritor e vou pesquisar pela aguda. Então, aqui é só eu trocar aguda, tava crônica, e agora eu coloco aguda, certo? E ele tem? Tem. Então, ele já vem até separando aqui os tipos de leucemia do tipo aguda. Deixa eu ver se eu acho o termo sem diferenciar os M's, né? Se a gente acha ela como leucemia mieloide aguda. Isso. Então, ele aqui, eu achei. Então, eu vou voltar lá no meu texto, vou colocar lá. Ó, observa, vou colocar aqui para vocês mudando de cor, para vocês verem que eu já coloquei. Então, ó, eu vou pesquisar em português ou em inglês, né? E também eu vou pesquisar a crônica, mas eu vou pesquisar também a aguda. Então, aqui eu vou mudar meu termo booleano para OR. Deixar todo mundo com letra minúscula. Aí agora eu vou voltar lá para eu pegar o meu termo de leucemia mieloide aguda em inglês. Tanto essa parte aqui, ó, eu já tenho pronta. De uma forma simples. Então, eu volto lá no meu descritor, cadê meu termo em inglês? Ele deu esse aqui sendo o termo mais usado. Então, vou copiar ele e vou voltar no meu texto, porque depois eu vou fazer essa busca para ver se vai aparecer. Então, é aqui, pedir para colocar todo mundo em letra minúscula, sem negrito, e como a gente está marcando, eu vou deixar todo mundo em vermelho. Agora tem o último termo, ó, que eu coloquei aqui, aguda, leucemia, mieloide, e aí a gente quer edição de genoma, para ver se a gente consegue achar. Então, vamos pegar essa palavra aqui, edição de genoma, e ver se a gente encontra ela também lá no descritor. Então, olha só, que eu volto lá em cima na caixa de busca, certo? E põe para procurar. Tem edição de genes, que não é do genoma, né? Genoma, nesse caso aqui dá para entender. De gene, porque é alguma parte do DNA que está sendo editado. Então, nós vamos usar o termo edição de genes, ó, para vocês verem, só apareceu um termo, então ele tem que ser o termo. Então, vou voltar aqui no meu texto, certo? Então, ó, eu vou usar leucemia crônica, leucemia aguda, junto com, então vou colocar um END, edição de genes, que é o assunto que eu quero trabalhar. Então, vamos escrever também letra minúscula. Aí, agora, eu preciso do termo em inglês. Então, aqui eu vou copiar esse aqui, só para ver se é o mesmo, se parece. Mas vamos lá nos descritores DEX também, certo? E vamos ver, ó, ele colocou gene editing. Então, vamos colocar aqui e vamos voltar lá no nosso texto para a gente poder colocar. Certo? Isso aqui indica que
for jogar lá dentro da minha caixa de busca, porque aqui nós vamos parar aqui, eu tenho que colocar exatamente essas palavras no cruzamento que eu coloquei junto, que é o AND, ou usando o OR, uma ou outra, para eu conseguir achar a minha base bibliográfica que eu vou trabalhar e falar em cima dela, tá? O site é esse aqui, ó, https://dexbvssalude.org, e eu consigo achar essas palavras. Então, agora, para eu testar essas palavras e saber se elas estão funcionando, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou no PubMed, só para dar um exemplo para vocês de como eu faço a busca dos meus descritores DESC e MESH em associação com os booleanos, ok? Então, vamos lá. Eu vou